Olá, seja bem-vindo. Empresários de Sucesso TV está no ar. Vamos conversar com Renan Sassi, CEO da Renan Sassi Treinamento. Renan, seja muito bem-vindo ao Empresários de Sucesso. Olá, Karina. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Renan, conta pra gente sobre a criação da sua empresa. Como é que surgiu esse projeto? Maravilha. Bom, tudo começou quando eu tinha 7 anos de idade. A minha família montou uma empresa de segurança privada na cidade. E para fazer uma história que é longa, curta, a empresa era a única da cidade, trabalhava-se muito, ganhava-se bem, porém literalmente não sobrava muita coisa no final do mês e a gente estava sempre envolvido com bancos, sempre pagando juros, sempre tentando dar o passo maior do que a perna. Então eu cresci nessa empresa, trabalhando, ajudando sempre que possível, em tarefas pequenas. E quando eu tinha 14 para 15 anos de idade, eu estava lendo uma revista, Pequenas Empresas e Grandes Negócios, e notei uma oportunidade de negócio no ramo de recarga de cartuchos. Então eu fiz uma rápida pesquisa de mercado e decidi investir nessa área. Pedi dinheiro emprestado para o meu pai, cerca de 6 a 7 mil reais na época, e montei a empresa. E nessa empresa, finalmente, eu tinha a chance de administrar o dinheiro como eu achava certo. Eu tinha a chance de evitar os erros que a minha família cometeu no passado. Mais uma vez, trabalhava-se muito, ganhava-se relativamente bem para uma empresa que estava iniciando, porém acabava não sobrando muito no final do mês. E eu me via repetindo os mesmos erros dos meus pais, então eu não queria isso para mim, resolvi começar a estudar. Então participei de todos os cursos possíveis do Sebrae na minha cidade e na região, comecei a ler, adquiri o hábito pela leitura, que eu não tinha até o momento, e eu comecei a notar uma relação entre o quanto eu lia e me aperfeiçoava e os resultados que eu tinha. Com 17 anos, eu consegui guardar dinheiro suficiente para comprar uma outra empresa, surgiu uma oportunidade, todas pequenas, né? De uma representação do jornal Correio do Povo. Então eu comprei essa empresa e com 17 anos, diretamente trabalhavam cerca de 9 funcionários na empresa. Com 18 anos, fui para a faculdade, cursei publicidade e propaganda, eu achava que era o que mais tinha a ver comigo, mas sempre estudando assuntos relacionados com o empreendedorismo. Vendas, marketing, gestão financeira e por aí vai. No final da faculdade, depois eu continuava sempre lendo e estudando muito assuntos relacionados a empreendedorismo e eu me via nesses autores. Eu queria fazer o que eles faziam, eu queria ajudar outras empresas. E aí, no final da faculdade, um pouco mais maduro, eu decidi dar o próximo passo, tomei a difícil decisão de vender as minhas 2 empresas e o meu próximo objetivo era estudar na Babson College, nos Estados Unidos, fazer um MBA. E a minha meta era simples, estudar lá, voltar para o Brasil e ajudar outras pequenas empresas, ajudar a resolver problemas, né? Eu não sabia exatamente o que eu queria, exatamente qual área, né? Eu queria atuar. Nesse meio tempo, eu montei um canal no YouTube e comecei a publicar conteúdo. Quanto mais, e outro ponto, né? Na época que eu decidi fazer isso, eu não tinha nem a matemática necessária, nem o inglês necessário para cursar a Babson College. Então, eu comecei a estudar para ser aceito nessa universidade. Quanto mais eu estudava, infelizmente, mais o dólar subia. E na época, quando eu comecei, eu tinha praticamente todo o valor para investir nesse curso. E o meu sonho, eu vi o meu sonho se multiplicar por 3, por 4 ao longo do tempo. Nesse meio tempo, o meu canal no YouTube foi crescendo e as pessoas começaram a me contatar, pedindo a minha ajuda. No início eu até não dei muita bola, eu achei que não estava preparado para ajudar outros empreendedores a terem resultados. Até que um dia o meu telefone tocou, era um inscrito do meu canal do YouTube e ele falou o seguinte: Renan, eu estou assistindo uns vídeos seus aqui no seu canal, como é que eu faço para te contratar? Quanto é a sua consultoria? Eu não estava pronto para prestar consultoria, eu não queria me colocar em uma situação de cobrar qualquer real de qualquer cliente e ele não ter resultado, não ter mais resultado do que ele investiu. Então as primeiras consultorias foram assim, eu comecei prestando consultoria de graça, né? E sem muito roteiro, sem muito script, tentando melhorar a gestão financeira de pequenas empresas. Então, respondendo a sua pergunta, foi assim que começou. E hoje, o que a sua empresa faz? Ela presta consultoria, treinamento? O que você faz exatamente? Bacana. No início, eu comecei apenas com o modelo de consultoria. Então, eu atendia clientes individuais, um a um, resolvendo problemas de formação de preço, de implementação do sistema,
de cálculo de ponto de equilíbrio, enfim, problemas mais relacionados com gestão financeira. No início do canal, eu comecei falando sobre todos os assuntos que me interessavam relacionados a empreendedorismo, mas a demanda era muito maior por gestão financeira. Então, naturalmente, eu me aperfeiçoei nisso, estudei muito mais, fui para São Paulo diversas vezes, fiz vários cursos, alguns no INSPER, comprei vários livros, estudei muito por conta, justamente para poder gerar mais resultado para os meus clientes. Quando eu me senti seguro, aí sim eu comecei a fazer as consultorias, cobrar pelas consultorias, e, para minha surpresa, os meus clientes investiam um valor e tinham várias vezes esse valor de resultado. Isso me deu motivação para continuar prestando consultoria individual, 1 a 1, e também para fazer o meu canal do YouTube crescer ainda mais. Hoje ele está com em torno de 70 mil inscritos, porém, uma coisa que eu não estava 100% confortável com o modelo de consultoria é que, no passado, a minha família, quando ela estava em uma situação de endividamento, ela não tinha o valor disponível para contratar uma consultoria, principalmente uma consultoria individual, pelo fato do atendimento ser individual, geralmente o preço acaba sendo um pouco mais salgado. E também, lá atrás, quando eu comecei a minha empresa, eu não tinha também valor disponível para investir em uma consultoria. Então, esses 2 pontos me incomodavam. A partir do momento que eu não conseguia mais atender os meus clientes pela demanda, aí eu resolvi migrar para o modelo de plataforma. Então, eu migrei da consultoria para a plataforma. Hoje, nós possuímos uma plataforma chamada Método Gestão Inteligente. Essa plataforma ela é completa e o objetivo dela é profissionalizar a gestão financeira de pequenas empresas para que o empresário, primeiro, consiga tomar decisões mais inteligentes e, segundo, para que ele consiga ganhar mais dinheiro no final do mês. Então, basicamente, a minha área de atividade hoje. E isso pode ser aplicado em qualquer empresa, independentemente do porte dela e da sua área de atuação? Exato. Essa era uma preocupação que eu tinha e justamente por isso que eu mudei do modelo de consultoria para o modelo de plataforma. Porque dessa maneira eu consigo atender com mais escala e eu consigo principalmente atender a empresa que mais precisa, que é aquela empresa que está passando por uma situação de endividamento, aquela empresa que está muito no início, mas sabe que precisa profissionalizar a gestão para poder ser competitiva. E respondendo mais especificamente à sua pergunta, sim, qualquer área. Comerciantes, prestadores de serviços e donos de pequenas indústrias. Uhum. E o que eu acho que é importante deixar claro, às vezes quem está começando é muito pequeno, acha que uma consultoria ou ter um aplicativo, que isso é muito caro. É pelo contrário, é justamente essa pessoa que mais precisa para ela ter mais chance de deslanchar? Exato. Na verdade, muitas vezes, quando o empresário está decidindo se investe ou não, ele só vê um número, que é o número do investimento. Só que todos os outros números, o número de não saber precificar corretamente, o quanto ele pode estar perdendo pelo fato de não saber precificar corretamente, o número de pagar juros a bancos ou atrasar boletos, enfim, todos esses números, geralmente o empresário não tem claro. E ele não sabe o quanto mais ele poderia lucrar se de fato ele tivesse gestão financeira profissional implementada em sua empresa. Então, fica um pouco difícil para o empresário, porque ele conhece um número, o número do investimento, só que geralmente, pelo fato de não ter gestão financeira profissional, ele não conhece o número do desperdício e o número de não saber precificar corretamente ou de pagar juros desnecessários. Renan, como conscientizar os empreendedores sobre a importância de fazer a gestão da empresa e qual o conselho que você dá para aqueles que insistem no método tradicional? Bom, primeira parte da pergunta, como conscientizar, basta nós vermos histórias de empreendedores que passaram por dificuldades pelo fato de não ter gestão financeira. Eu mesmo aqui já contei 2, uma da minha família e uma minha própria, e o conselho para quem insiste em seguir com o método tradicional é: busque aprender mais sobre gestão financeira, busque entender os números da sua empresa. Não necessariamente você precisa de uma consultoria, não necessariamente você precisa contratar uma plataforma, mas com certeza você precisa aprender. Então, se não for por qualquer um desses métodos, com certeza você precisa comprar livros,
sobre gestão financeira, ler todos eles, assistir vários e vários vídeos no YouTube. Hoje tem muito material bom por aí. E lógico, para quem quer fazer isso mais rápido, para quem quer ir direto ao ponto e principalmente para quem é muito urgente aprender mais sobre gestão financeira, existem diversas consultorias excelentes por aí. Existem algumas plataformas como a minha, o Método Gestão Inteligente, que pode auxiliar esse tipo de empreendedor. Você é bastante ativo, né, nas redes sociais. Esse acesso das pessoas chegarem até você acontece aí através justamente dessas mídias, dessas plataformas digitais? Sim, na verdade, o meu principal canal é o YouTube, mas eu estou presente nas outras mídias. As pessoas acessam o meu site para assistir uma aula gratuita, onde eu ensino como implementar a gestão financeira profissional em pequenas empresas. Ao final dessa aula, eu convido, se a pessoa quiser saber mais sobre o meu trabalho, para agendar uma reunião de diagnóstico. Essa reunião de diagnóstico é, em primeiro lugar, para eu entender se o meu produto realmente ajuda quem está buscando ajuda. Porque dependendo da empresa, às vezes ela precisa vender mais, ou às vezes ela precisa de processos, às vezes não é exatamente gestão financeira que ela precisa. Então eu convido para agendar uma reunião de diagnóstico. Nessa reunião eu entendo se eu realmente posso ajudar o empreendedor e se sim, eu explico todos os detalhes, detalhado, cada vírgula do treinamento, como funciona a plataforma e convido ao final da reunião para ingressar e fazer parte do Método Gestão Inteligente. E Renan, quais são as expectativas para o futuro? Como é que estão aí os seus projetos de expansão aí da sua empresa? Maravilha. Eu vejo pequenas empresas como tendo sempre 3 fases. A primeira fase é a fase de sobreviver, a segunda fase é a fase de viver e a terceira fase é a fase de evoluir. Então, na fase de sobreviver, nos primeiros 6 a 12 meses de uma pequena empresa, o principal é vendas. Gestão financeira é importante, gestão de pessoas, processos, marketing, tudo isso é importante. Mas nos primeiros 6 a 12 meses, número 1, o mais importante de tudo é vendas. Depois que a empresa já está estabelecida no mercado, já conseguiu conquistar uma clientela, eu sempre digo que o próximo passo é garantir a sobrevivência da empresa. E com isso, para isso nós precisamos de gestão financeira profissional. Ou seja, eu costumo dizer que quanto mais profissional for a gestão financeira da empresa, melhor vai ser a conversão de faturamento em lucro. Quanto mais eficiente for, melhor vai ser essa conversão entre cada real que a empresa vende e cada real que a empresa lucra. Então, a primeira fase é a de sobrevivência, a segunda fase seria de viver e a terceira fase seria justamente de evoluir. Para essa fase de evoluir, uma pequena empresa precisa investir em processos, precisa investir em pessoas e precisa montar um time para fazer com que essa empresa escale. Não adianta o empresário tentar montar 1, 2, 3, 4, 10 filiais sem entender de gestão de pessoas e principalmente sem entender de processos. Então, respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, hoje a minha empresa trabalha só com esse produto do meio, com gestão financeira, para garantir a sobrevivência das empresas. No futuro, a gente vai expandir, criar outros conteúdos, outras plataformas para garantir a evolução das empresas e também também investir em outros produtos e outras soluções para atender essa primeira fase de empresas que estão buscando se estabelecer no mercado. Então, esse seria os 2 próximos projetos da empresa. Renan, muito obrigada pela sua participação aqui no Empresários de Sucesso. Obrigado, prazer estar aqui. Prazer. Eu conversei com Renan Sassi, CEO da Renan Sassi Treinamento. O Empresários de Sucesso fica por aqui. Até a próxima!